Desapropriações da Copa? Governo e população ainda não chegam a um acordo. A maior parte dos proprietários não tinham a documentação necessária. E ainda uma entrevista ao vivo com um assessor jurídico do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral em Mato Grosso, Wilson Neri. Veja esses e outros destaques no RDTV desta quinta-feira, dia 18 de setembro, que começa agora. Olá, tudo bem? Apesar da realização da Copa do Mundo no mês de junho e julho, nos meses de junho e julho, os transtornos ligados ao Mundial parecem não ter fim. Além dos problemas nas obras, divergências entre a Secopa e a população em relação à desapropriação de algumas áreas causam ainda mais atrasos. Entenda. Por conta das obras de mobilidade para a Copa do Mundo em Cuiabá, a cidade precisou de adaptações, inclusive desapropriações. O Mundial já acabou, mas além dos reparos em viadutos e trincheiras, outros impasses ainda continuam. Por conta da construção do viaduto do Despraiado, por exemplo, moradores tiveram as residências desapropriadas, mas alguns se negam a sair do local. Caso do seu Hermes Alves, morador da região há 32 anos. Ele contesta os laudos feitos pela Secretaria da Copa em Mato Grosso e permanece com a família ao lado de casas que já foram desabitadas. Estão dizendo que está caindo, tudo bem, lá para cima elas estão caindo, né, na verdade, né? Mas minha casa aqui, do prédio para cá, essa esquina aqui, minha casa aqui, não tem perigo de nada, pode durar 100 anos chovendo, ela não tem para onde ir abaixo, né? Mas agora estão falando de desapropriar, né, para desapropriar o pessoal daqui, então, né? Eu não sei, não sei como fazer, como que vai ser, se vai vão receber, como que está esse andamento aí, né? O aposentado questiona o motivo pelo qual a casa foi incluída na lista de desapropriações. Fala que esse é cada obviador, né? Por causa do corte do barranco aí, né? Mas na verdade ninguém sabe o que está por trás disso aí, né? Se é isso aí, se é outra coisa, ninguém sabe, né? 14 regiões da capital tiveram desapropriações, entre elas Cochipó, CPA, Santa Rosa e Tijucal. Já a Secopa garante que todas as ações estão dentro da legislação. As desapropriações são feitas observando a legislação, né, que fala sobre o procedimento das desapropriações, e nela diz que nós devemos, primeiramente, publicar o decreto de desapropriação por utilidade pública, em razão da execução das obras, da implantação das obras, nesse caso a maior parte delas para Copa do Mundo. Posteriormente é feito um cadastro de todos aqueles imóveis que serão atingidos, uma consequente avaliação, e depois disso o proprietário opta pelo acordo extrajudicial quando tem toda a documentação necessária que a lei exige, ou é feito ajuizada uma ação de desapropriação. E nessa ação o proprietário vai receber a indenização judicialmente. E aponta a falta de documentação como principal causa na lentidão das desapropriações. A maior parte dos proprietários não tinham a documentação necessária, não que nós, Secopa, exigimos, mas que a legislação exige para que seja feita a indenização de forma correta. A Secopa já gastou até agora cerca de 80 milhões. A expectativa é de que as desapropriações custarão ao erário quase 130 milhões de reais. E o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, do PSB, apresentou nesta quarta, dia 17 de setembro, o projeto do novo hospital e pronto-socorro da capital, elaborado pela empresa Globo Engenharia e Arquitetura. A obra está orçada em 100 milhões de reais e deve ser entregue em 1 ano e 10 meses, após a divulgação do edital para a construção. Em uma área de 7 hectares, a nova unidade vai ficar localizada no bairro Ribeirão do Lipa, próximo ao Centro de Eventos do Pantanal. O novo pronto-socorro deve ser o maior hospital público já construído em Mato Grosso. A unidade, com 21 mil metros quadrados, vai contar com 6 centros cirúrgicos, estacionamento para quase 450 veículos, um heliponto e a capacidade total para 315 leitos, sendo 79 para UTI, 38 de urgência e emergência e 198 para internação, sendo que 20 será de uso exclusivo ao setor de queimados. Mais informações em reportagem no portal do Grupo RD News.
E há 17 dias para as eleições, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por meio do aplicativo Pardal, já recebeu cerca de 500 denúncias sobre possíveis irregularidades envolvendo este pleito. Lançado em abril deste ano, o aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso, é um novo meio para que os eleitores possam fazer denúncias. O juiz da propaganda do TRE, Alberto Pampado, explica como funciona esse novo sistema. Nós estamos dispondo desse aplicativo que qualquer cidadão pode entrar no site do TRE, baixar esse aplicativo no seu celular, tirar fotografia na rua de irregularidade, qualquer tipo de irregularidade, como compra de voto, propaganda irregular, e imediatamente é encaminhado aqui para a Corregedoria do TRE e em seguida já passa a tomar providência. Operando há 5 meses, o aplicativo já registrou até amanhã desta quarta-feira, dia 17 de setembro, 510 denúncias. Os eleitores de Cuiabá foram os que mais utilizaram essa ferramenta. Segundo o TRE, a capital registrou 220 denúncias, seguido de municípios não identificados com 71, Sinop e Várzea Grande com 33 cada um e Cáceres com 20. 68% dessas denúncias são de propaganda irregular em impressos e 7% na internet e nas redes sociais juntos. O uso de máquina administrativa registrou 7%. Compra de votos tem 4% e outros tipos de denúncias somam 14%. O Pardal está disponível gratuitamente para smartphones com sistema Android ou no site do TRE, tre-mt.jus.br, clicando no banner Pardal. E o governador Silval Barbosa, do PMDB, rebateu as provocações do grupo político do candidato oposicionista Pedro Tax, do PDT, afirmando que o petista Lúdio Cabral, da coligação Amor à Nossa Gente, esconde o apoio do chefe do Executivo Estadual para evitar que a campanha ao governo seja prejudicada pelo desgaste da gestão. Silval desafiou os adversários que apresentem propostas ao invés de perderem tempo fazendo esse tipo de ataque. Nessa semana, a ausência do governador na campanha foi criticada pelos deputados estadual Zeca Viana, do PDT, e federal Nilson Leitão, do PSDB. Silval afirmou que não participa ativamente da campanha porque fez a opção de cuidar dos interesses do Estado até o final do mandato. E que o desgaste apontado pelos opositores existe porque a gestão executou dezenas de obras sem conseguir, no entanto, entregá-las no prazo. Mais informações na reportagem de Jacques Gosch, no portal do Grupo RT News. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo para esta quinta-feira, dia 18 de setembro. Pedro Tax, do PDT, faz caminhada nos bairros São João del Rei e Osmar Cabral, em Cuiabá, e no São Mateus e Parque Sabiá, em Várzea Grande. À tarde, participa de encontro com representantes do setor da base florestal e termina a agenda desta segunda se reunindo com o Sindicato dos Taxistas de Várzea Grande e com apoiadores de um deputado federal. Lúdio Cabral, do PT, faz carreata e concede entrevista em Aripuanã, Couto Iguaçu, Colniza e Alta Floresta, onde também visita os bairros e realiza comício na cidade. O VUCA do PHS estará em Arenápolis e Tangará da Serra, onde concede entrevistas e realiza panfletagens e visita o centro das cidades. Depois, faz panfletagem em uma feira do bairro Grande Terceira, em Cuiabá. Janete Riva, do PSD, não forneceu agenda. José Roberto, do PSOL, pela manhã cumpre compromissos internos e concede entrevista. À tarde, visita o distrito da Guia, em Cuiabá, e termina a agenda de hoje com reunião com candidatos a deputado estadual, federal e Senado. Operação Ararate, o primeiro programa eleitoral de Janete Riva, do PSD, ao governo. Confira como foi o horário gratuito desta quarta-feira, dia 17 de setembro. Lúdio Cabral, do PT, começou e encerrou a propaganda eleitoral, associando o nome do adversário Pedro Tax, do PDT, a históricas lideranças partidárias e empresários que são alvos de investigação na Operação Ararate. A última pesquisa divulgada pelo Instituto Mark, em parceria com o RD News, que indica crescimento do petista nas intenções de voto, também foi mostrada. No tempo restante, o programa do candidato apresentou depoimentos de eleitores e projetos especialmente voltados para habitação e educação. Em seguida, a mesma lista apontada pelo adversário que comprovaria o envolvimento de Tax na operação, abriu o programa do pedetista, que rebateu os ataques e ainda provocou. Do que eles têm medo? E agora? O que mais eles vão inventar? Qual a nova mentira que esse grupo do atual governo que se juntou vai dizer no próximo programa?
candidatos do Silval. Preocupem-se mais em mostrar suas propostas para melhorar o nosso estado e menos em atacar. Na sequência, um breve resgate dos trabalhos dele enquanto procurador, especialmente no combate ao crime organizado, foi mostrado, assim como propostas para a segurança. E pela primeira vez foi exibida a propaganda de Janete Riva do PSD, resgatando a história da social-democrata e as ações que desenvolveu na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura de Mato Grosso. Mesmo sem o depoimento da própria candidata, foram apresentados projetos para saúde, educação, segurança e assistência social. O lançamento da campanha da candidata também foi mostrado. José Roberto do PSOL e Muvuca do PHS repetiram os últimos programas. Já na propaganda ao Senado, na manhã desta quarta, dia 17 de setembro, Janete Riva, do PSD, apareceu e pediu voto ao candidato Rui Prado. No mais, os demais postulantes, Wellington Fagundes, do PR, Rogério Salles, do PSDB e Gilberto Lopes Filho, do PSOL, mostraram programas focados em propostas, ao invés dos ataques vistos nos programas anteriores. E você não saia daí, porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o assessor jurídico do MCCE em Mato Grosso, Wilson Neri. Eu convido você a participar desse bate-papo, enviando a sua pergunta pelo endereço que você já sabe, tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos a uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer ensolarado, mas há possibilidade de chuva. Faz 24 graus na capital. São 8 horas e 42 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Bom trabalho, amor. Igualmente, querida. Boa aula, filho. Obrigado, mãe. E juízo vocês dois. Nada de ficar esquentando a cabeça por aí causando queimadas. Queimadas urbanas pioram a qualidade do ar e aumentam a incidência de doenças respiratórias. Conscientização começa em casa. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão.
De volta com a RDTV, ao lado do assessor jurídico do MCCE em Mato Grosso, Wilson Neri. Eu convido você a participar desse bate-papo enviando seu questionamento por meio do endereço tv.rdnews.com.br, que a gente encaminha a sua pergunta ao nosso convidado. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos conversando com o nosso convidado. Bom dia, Wilson, e obrigada pela presença aqui na RDTV. Bom dia, eu que agradeço. Mas só me fala um pouquinho dos trabalhos já feitos pelo MCCE para essas eleições de 2014. Essa eleição ela é atípica, porque nós temos um ano de 2014, um ano que teve Copa do Mundo, e aí o país todo acabou sendo paralisado em razão dessa questão. E a gente já previa dois impactos nessa eleição. A primeira é a lei da ficha limpa, que impunha uma série de obrigações para partidos e para candidatos, e também essa questão da Copa do Mundo. E é em razão disso, em razão do próprio descrédito do povo em relação ao processo eleitoral, ao processo político, que essa campanha é meio que tardia, né? E isso leva, inclusive, a um problema, que o debate é muito raso. Mas a gente tem a expectativa de que alguma coisa séria, do ponto de vista de proposta, aconteça de hoje até o fim da campanha. Dá tempo para os candidatos apresentarem propostas menos superficiais, menos rasas, mais aprofundadas do como fazer e não somente do que vai fazer? A grande preocupação que a gente sempre fez uma crítica em relação à questão da política eleitoral, da política partidária e das campanhas, é em relação à propaganda. Porque a propaganda ela é muito superficial, muito rasa, e ela apresenta um produto. E numa campanha, você precisa apresentar ideia. Você precisa, inclusive, que o candidato saiba o que é orçamento. Hoje, nós temos um grande comprometimento do orçamento em relação à dívida. A dívida, inclusive, já paga. O orçamento da União, agora o que está em vigor, ele reserva mais ou menos 42% para pagamento de dívida. Dívida que já foi paga. No estado de Mato Grosso, nosso orçamento tem quase que a mesma proporção. E ninguém está discutindo isso. Então, há muito pouco recurso financeiro para ser trabalhado. Há aquelas obrigações legais que todo gestor tem que cumprir e a gente não vê essa discussão. E o próprio marqueteiro da campanha acaba vendendo para a sociedade uma ideia de um super-herói, de um super-caçador de corrupto, de um super isso e aquilo, e não é isso que a gente espera. Tanto a gente comentava na eleição, por exemplo, de prefeito passada, em que nós tínhamos bons candidatos em Cuiabá, mas tínhamos péssimas companhias, e hoje a gente vê que essas más companhias acabam influenciando muito mal. Na questão da eleição para governador de 2014 é a mesma coisa. A gente vê candidatos bons, mas péssimas companhias aliadas a nenhuma proposta, a expectativa é que uma administração qualquer que seja a eleita, seja ruim. Como a MCCE tem trabalhado no sentido de fiscalizar essas candidaturas que estão especialmente ao executivo, que é o que a gente tem mais foco? Bom, nós, preocupados com a questão da lei da ficha limpa, e também com aquela ideia da justiça eleitoral, de que tem que ter legitimidade para ir lá impugnar o candidato, ou seja, não é qualquer um, tem que ser, para impugnar, para impedir o registro, tem que ser um partido político, tem que ser uma coligação candidato ou Ministério Público. O que nós fizemos? Lá no começo da campanha, logo após o fim das convenções, que foram em meados do mês de junho, nós preparamos representações de impugnação para cada segmento. Então levamos ao Ministério Público Eleitoral, que titularizou e acabou apresentando algumas impugnações. Nós entendemos que muita gente que está aí disputando a eleição já foi condenada por improbidade, já foi cassado, foi afastado do cargo de prefeito, mas mesmo assim não foi impugnado. E essa é a grande preocupação, porque quando a gente vai lá e fala para o juiz eleitoral que qualquer do povo pode impugnar, é justamente isso. Primeiro que eu tenho uma previsão no Código Eleitoral, né, que foi recepcionado pela Constituição, que fala que todo o poder emana do povo. E segundo, porque a estrutura estatal do Ministério Público Eleitoral, ela não é tão grande o suficiente para fazer esse combate. Então, se aí eu tenho uma eleição em que um candidato a qualquer cargo, seja para o parlamento, seja para o executivo, que você tenha alguma dúvida sobre a vida pregressa ou alguma certeza, aquele cidadão que sabe da coisa ruim e sabe que o MP não agiu, que o juiz não agiu, vai ficar descrendo do processo eleitoral. Isso é ruim, que a gente pode voltar à época da barbárie. Mas você acredita, Wilson, que a população tem buscado cada vez mais denúncias e denunciar as irregularidades ou não? Ainda está muito aquém daquilo que se pode fazer? Olha, em que pese as pessoas estarem denunciando, seja pelos meios institucionais, Tribunal Eleitoral, 0800, o Pardal, seja pelo movimento, seja por meio de partidos políticos e candidatos, é muito pequeno
em relação ao montante de problema que tem. O que a gente está vendo é realmente um desapego, uma falta de vontade do eleitor em participar. O que a gente está vendo é que pode ocorrer no processo eleitoral aquilo que aconteceu nas ruas em junho do ano passado. Ou seja, as pessoas tentarem resolver do modo alternativo, qualquer que seja esse modo alternativo, seja na manifestação, seja na abstenção. Isso, de fato, eu confesso que nos preocupa, porque a gente acredita em partido político, a gente acredita na cidadania, o problema é que os partidos políticos não têm respeitado a vontade do povo e a cidadania, e aí eu falo pelos tribunais, não tem sido respeitada. Porque quando um tribunal demora para julgar, quem quer que seja, e aí eu não estou dizendo condenar, eu estou dizendo julgar, que pode ser absolver ou pode ser condenar, ele acaba deixando essa dúvida que se perpetua ao longo do tempo. Então os processos contra políticos que demoram muito tempo, as decisões equivocadas de um tribunal de contas, por exemplo, é que acaba levando ao descrédito todo o processo eleitoral. Tivemos exemplos nesse sentido? Olha, nós tivemos várias pessoas que foram cassadas, decisões contraditórias, decisões de contas, e vou citar aqui, bem prático. Nós tivemos aqui, por exemplo, o presidente da Câmara de Várzea Grande, presidente da Câmara recentemente, que teve a conta rejeitada e um presidente da Câmara de Cuiabá rejeitado. Depois o tribunal recebeu recurso dessas duas pessoas. Um foi provido e outro não. Ou seja, pelo mesmo relator, mesma situação. Então essas contradições, e aí o que o cidadão fala? Peraí, então tem alguém que merece o rigor da lei e alguém que merece o benefício da lei. E isso eu estou dizendo de Tribunal de Contas, mas no TRE a gente vê isso e no Tribunal de Justiça isso prospera à exaustão. Falando em avaliação dos processos, tivemos recentemente o indeferimento de 2 candidaturas, do José Marcondes Neto por falta de prestação de contas em 2 momentos, 2010 e 2012, e também do José Riva pelo entendimento por meio do TSE de que havia sim uma condenação por improbidade administrativa no Tribunal de Justiça daqui. O MCCA acompanhou esses casos, especialmente do José Riva. Qual a avaliação que vocês fazem dessa decisão? Olha, o deputado Zé Riva deu uma grande contribuição para a lei da ficha limpa, mas só uma observação em relação ao Muvuca. O candidato Muvuca começou a fazer sua campanha, até apresentar algumas ideias interessantes. Eu quero dizer, essa política antidroga, a política de tratamento que ele defende é inovadora. Quer dizer, inovadora não, mas é necessária, é uma coisa que já há algum tempo vem sendo discutida no Estado. Então eu concordo. E aí ele foi injusto com o MCCA, porque alguns anos atrás, quando ele teve lá aquela conta rejeitada, ou uma conta não prestada, que agora foi motivo do indeferimento, e nós havíamos questionado exatamente esse aspecto, ele ficou muito chateado com o movimento, né? Hoje ele deve lembrar de como ele reagiu e, de fato, a nossa postura em relação àquela crítica da não prestação de contas, ela tinha procedência, tanto que foi o argumento que usaram para que a candidatura fosse impugnada, e aí essa impugnação provida e denegado o registro, o que é ruim, porque quanto mais candidatos a gente tiver no processo eleitoral, melhor. E o deputado Zé Riva, nós dizíamos até exageradamente, eu confesso, que era uma aventura jurídico-eleitoral, porque ele pegava uma interpretação da lei da ficha limpa e dizia, essa interpretação aqui, ela me auxilia. E aí buscou parecer do ex-procurador-geral da República, doutor Antônio Fernandes, e vários ex-ministros, enfim, pessoas que deram a ele a certeza jurídica de que ele teria condições. E nós remamos em contrário, dizendo o seguinte, que aqueles precedentes que ele havia suscitado não tinham validade, inclusive aquela exigência de que, olha, o sujeito tem que ter todo tipo de improbidade qualificada, assim declarada pelo juiz. Não é isso. Não foi essa a intenção da lei de improbidade, que é de 92, a lei 8429. Ela coloca algumas espécies de improbidade, mas todas são improbidade. Lesão ao erário, enriquecimento sem causa e violação ao princípio da administração. E a própria lei da ficha limpa, cujo texto a gente ajudou a discutir, não apresentava essa exigência. Então, nós apresentamos, digamos que um entendimento minoritário, que, aliás, foi o fundamento que apresentamos na proposta, na representação de impugnação, e isso teve enfim, reconhecido a juridicidade pelo próprio nosso tribunal,
e é mantido pelo TSE. E aí eu quero dizer que, nesse aspecto, esse julgamento foi excepcional no sentido que dá um precedente valioso para ser aplicado em todo o Brasil contra candidatos que tenham respondido a muitos processos. No entanto, houve a substituição da candidatura dele pela esposa, pela Janete Riva, que hoje é candidata a governadora. Acredita que seja uma forma de levar a candidatura dele mesmo, mas tendo a esposa como linha de frente? Olha, se isso fosse lá no estado do Nordeste, com todo respeito aos meus amigos nordestinos, e eu tenho muitos amigos nordestinos, diriam que é um estado atrasado, como é que pode essa coisa da familiocracia? Porque eu lembro que na eleição passada isso aconteceu em Brasília, com o Roriz e a esposa, que virou motivo de piada, né? Eu estou achando até estranho a apatia, mas é normal também, porque as pessoas estão apáticas com o processo eleitoral como um todo, mas há uma apatia em relação a essa manobra. Isso é péssimo, isso é ruim, porque você traz a familiocracia para dentro do Estado e você traz uma prática de coronéis, uma prática que, se fosse em outro Estado, a gente diria que é atrasada, mas aqui a gente fica quietinho, não fala nada. Mas o MCCE não teria que ter uma atitude mais institucional, inclusive, para contestar esse tipo de situação? Nós estamos acompanhando 3 casos idênticos, né? Inclusive um é do governador Arruda, em Brasília, esse caso, e há uma terceira situação em que a gente quer ter uma manifestação pública, inclusive no plano nacional, porque, na verdade, o que acontece? Tem uma coisa chamada ficha suja, e tem uma coisa chamada ficha suja reflexa, que é o ficha suja sai, mas deixa alguém o representando. Então a gente vai construir uma tese, e assim como outras teses jurídicas e sociológicas, a gente quer dizer para a sociedade, questionando essa postura que é inadequada, é ruim e prejudica o processo político, e a cidadania fica cada vez mais descrendo do processo eleitoral. Então a MCCE deve tomar alguma atitude em relação à candidatura da Janete Riva? Essa postura política é uma postura altamente questionável. Eu imagino que o movimento deva tomar uma posição, se manifestar, e repito, porque nós temos outros casos no país que o MCCE vem acompanhando. Um deles é o caso de Brasília, em que o governador Arruda, caçado, ficha limpa, ficha suja e reconhecido, foi flagrado naquela famosa oração da corrupção, né? E aí ele coloca a esposa como vice de uma outra candidatura. Wilson, me fala um pouquinho sobre as preocupações, então, do MCCE em relação a essa reta final de campanha. A gente está há 20 dias aí do final do processo eleitoral, com essa nova candidatura de executivo, com todas as candidaturas postas ao legislativo, essa guerra, essa troca de farpas, especialmente no legislativo. Como que a MCCE vai trabalhar pensando nessa reta final? Olha, no mês de maio, a Presidência da República, através de dos seus ministérios, publicou o decreto da participação social, dizendo que as pessoas têm que participar, através de conselhos, do planejamento da proposta, da execução, da fiscalização e da avaliação das políticas públicas. Seria importante, a gente vai disseminar, está disseminando isso, que as pessoas, os segmentos, por exemplo, o segmento evangélico, o segmento do meio ambiente, o segmento da produção, o segmento dos trabalhadores, o segmento dos sem terra, o segmento dos sem teto, produzam a sua política, façam a sua proposta de política e leve para os candidatos para que eles assinem. Porque nós não podemos permitir que um candidato chegue cego. A carta de compromisso. Seria uma carta de compromisso. Mas que o candidato chegue cego, sem nenhuma noção do que vai administrar, né, e chegue todo cheio de boa vontade, mas desconhecendo a realidade. Então a gente percebe pela proposta dos candidatos que há um desconhecimento, salvo uma ou outra situação, no geral eles não entendem do funcionamento da máquina pública, da política para o meio ambiente, da política para a terra, da política para as comunicações, da política de rádio comunitária, da política de internet, naquilo que tem pertinência com o Estado. Então é importante que os segmentos se unam e assinem esse compromisso, obriguem os candidatos a assinar o compromisso para que respaldem depois a política que o povo quer quando assumir o cargo. A gente sabe que nessa reta final a gente tem mais denúncias de compra de votos, do uso de cabos eleitorais para cooptar outros votos. O MCCE vai trabalhar no sentido de ter uma fiscalização mais eficiente nesse sentido? Nós, todos os anos, a gente tem relacionamento com os setores de inteligência da polícia para fazer esse trabalho de fiscalização. E a cada ano a gente inova. Nós estamos com uma tarefa diferente esse ano, vamos fazer o plantão normalmente, geralmente nas últimas 2 eleições a base foi no Sintep,
junto com professores, advogados, colegas da OAB, participando também. O Maurício Aldi me chamou outro dia para ter um diálogo também nesse sentido. Maurício Aldi, presidente da OAB. Eu imagino que a gente vai ter muita gente trabalhando para fazer essa fiscalização. E é importante, porque a gente sabe que na reta final tem essa coisa da lista de eleitores, né? A gente tem essa questão da compra de voto, a questão de boca de urna, tudo que é proibido. E a gente vai procurar fiscalizar e levar conhecimento da autoridade que pode punir. Para encerrar nosso bate-papo, vou fazer uma provocação. Ouvindo a Rádio Mix, ontem, se eu não me engano, o analista político João Edson fez uma provocação ao MCCE, falando sobre o posicionamento do CCE em relação à fiscalização do horário eleitoral gratuito. Ele pontuava o seguinte, que o horário eleitoral gratuito é feito com dinheiro público e muitas vezes é usado para troca de acusações entre candidatos e muitas vezes nem essa troca de acusações é feita pelo próprio candidato, colocando uma figura de um apresentador no caso. Como que o MCCE trabalha nesse quesito? Olha, o ministro Henrique Neves, do TSE, ex-ministro, disse o seguinte, que fez um cálculo e que cada horário eleitoral gratuito, em cada exercício, cada ano de eleição, custa 1 bilhão para os cofres públicos. Então, o horário não é gratuito. Eu entendo que, no mais das vezes, de fato o programa eleitoral é usado indevidamente. Era para fazer essa proposta, era para discutir orçamento, era para discutir o programa da cultura, o programa da educação, mas não é feito desse modo. Mas veja bem, assim como o horário eleitoral é usado indevidamente, também há muitos apresentadores de rádio e TV que usam de modo abusivo, inclusive expressando as suas opiniões pessoais deste ou daquele modo, usando uma concessão pública. Então, eu acho que, de fato, o horário é usado indevidamente muitas vezes. Como também TVs e rádios são usados indevidamente quando o apresentador, seja candidato ou não, apresenta a sua opinião ideológica usando uma concessão pública que era para uma outra finalidade, ele também está cometendo abusividade. Agora, eu entendo que a gente deva, como a gente fala em reforma política, a gente quer mudar a lei eleitoral, a gente quer mudar o sistema de propaganda, a gente quer mudar o sistema de arrecadação e prestação de contas, a gente quer mudar o sistema de coligações e a gente quer mudar, inclusive, o espaço das candidaturas. Porque hoje as mulheres, infelizmente, que são os 30%, no mais das vezes, vão apenas para fechar buraco dentro da coligação para que ela possa ter a proporção de 70% de homens. Quando é o contrário, a gente entende que as mulheres têm que ter espaço de destaque, até porque são competentes e honestas. Né? Wilson, para encerrar nosso bate-papo, algumas pessoas, entre aspas, acusam o MCCE de ser usado também para bandeiras políticas. Como que o MCCE tem trabalhado para reagir a esse tipo de crítica? Era a coisa mais normal do mundo. Quando a gente acusa alguém do DEM, fala que é gente do PT. Quando a gente acusou o cara do PT, fala que é gente do PSDB. Quando a gente brinca com o PSDB, os caras da rede falam que a gente está usando desse ou daquele modo. Então é a coisa mais normal do mundo. Né? Eu até comentava aqui na entrada que, em razão disso, nós respondemos a uma série de ações penais. Né? Nunca fomos condenados. Né? Exatamente porque nós já atacamos promotores, juízes, desembargadores, deputados, né? Advogados, né? Sindicalistas, pessoas que cometeram crime, cometeram infrações e que, se não fosse o MCCE agir, o caso do juiz da maçonaria, que nós respondemos às ações, nós conseguimos caçar. Né? Conseguimos fornecer os elementos para que fossem caçados, mas até hoje respondemos a ações penais. Né? O deputado Riva tem uma ação penal, inclusive tem uma audiência prevista aí, em que é réu Antônio Cavalcante, é réu o governador da MCCE, é réu Adriana Vandoni, que é blogueira e candidata, e é réu Fábio Panuzzi, se não me engano, o Ademar Adams, que é da ONG Moral. Então são poucas pessoas questionando e quando questionam são processadas ou criticadas dizendo que agem politicamente. E é normal, é uma acusação que sempre vai existir. Tá certo, Wilson, a gente agradece sua presença mais uma vez aqui na RDTV. Eu que agradeço, obrigado. Bom, é isso, a edição desta quinta-feira vai ficando por aqui. Nos vemos de novo amanhã ao vivo em mais uma edição do RDTV. Até lá.